sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo Letícia Bento, ela que é apresentadora do Kids Talks Podcast. Letícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band Amazonas. Nossa, o prazer é meu ter aceitado esse convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista ótima. Ótima e com muitas informações, muitos assuntos, Letícia, porque você tem apenas 11 anos de idade. A gente já começa a nossa entrevista falando sobre isso, já é uma empreendedora, mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como surgiu o podcast. Então, para dar uma contextualizada, eu já fazia várias coisas quando eu tinha 3, 5 anos. Eu gravava vídeos aos meus 3, porque eu me baseava nos youtubers da época. Então, eu gravava vídeos na minha galeria, eu normalmente postava eles, mas só que isso daí. E também, aos meus 5 anos, eu fiz um comercial. Então, eu já tinha essa habilidade de comunicação. E o meu pai, ele gostava muito disso. Então, ele viu isso como uma oportunidade. Ele falou com um amigo dele para uma ideia de um projeto de educação financeira. Então, meio que esse projeto iria ser gravado todo dia, porém eu não podia ir todo dia, mas ainda assim a gente iria conhecer o estúdio. No estúdio, o meu pai, ele disse que eu iria entrevistar esse amigo dele. A entrevista foi um sucesso, mas só que infelizmente o projeto desandou porque a minha agenda era um pouquinho apertada. Sim, escola, Sim, escola, e tinha atividades extracurriculares, tudo isso. Então, meio que eu me perguntei quando que eu faria isso de novo. Aí o meu pai disse, bom, a gente pode organizar. Com a ascensão de podcasts que tinha na época, a gente organizou o Kids Talks Podcast. E foi assim que começou tudo isso. Olha, e quem trabalha com você, Letícia? Então, quem trabalha é o meu pai. Obviamente, eu vou ter que falar dele, Claro. porque ele faz a seleção de convidados, ele faz também um pouco do roteiro, que eu também ajudo ele para ficar um pouquinho mais natural. E também tem o Diego Batista, que ele é meio que nosso técnico de edição. E aí, com isso, ele manda o vídeo inteiro para o meu pai, já com alguns cortes para algumas faces em si, e depois o meu pai faz a edição toda, com a abertura e etc. Ah, legal. Então, minha próxima pergunta seria exatamente isso que você falou, que seu pai faz essa seleção dos entrevistados, né? Como que funciona, né? A escolha dos entrevistados até a questão das perguntas, do roteiro dessa entrevista? Então, eu vou começar com as perguntas porque eu pessoalmente acho mais fácil. Então, gente, as nossas perguntas têm um bloco de 3, entendeu? A primeira, o primeiro bloco fala sobre trajetória e carreira, o segundo bloco é sobre o tema e o terceiro bloco, a hora da caneca. Então, o primeiro bloco a gente fala sobre a história do nosso convidado, fala como é que teve as oportunidades, os desafios. O segundo é do tema, que é o tema, mas só que é o tema que o convidado sugeriu ou o tema que a gente sugeriu para o convidado. E no terceiro tema é a hora da caneca, que é basicamente uma hora em que a gente se descontrai, que a gente faz algumas perguntas pessoais para o programa acabar num programa leve. Claro, esse é o objetivo, né, do podcast, que faça render, que seja leve, natural, igual a nossa entrevista aqui. Agora, é impressionante, Letícia, eu que estou aqui ao vivo, né, com você pessoalmente do seu lado, o tanto que você é espontânea, já com 11 anos de idade. Você sempre foi assim? Ou teve ali depois dos seus 10 anos? Qual foi o momento da sua vida que você entendeu que você queria ir para esse lado da comunicação? Então, como eu disse antes, eu já trabalhava, entre aspas, com a comunicação. Então, eu já sempre tive essa habilidade. Nunca, tipo assim, eu aprecio muito o seu trabalho, eu acho muito bom apresentar, eu gosto muito de apresentar, mas eu nunca quis ser a apresentadora. Mas como veio a oportunidade, aí eu agarrei essa oportunidade e eu disse, nossa, eu adoro falar, eu gosto muito de falar. Então, eu decidi que eu iria continuar, entendeu? Como apresentadora. E quais são os desafios, Letícia? A gente sabe que com 11 anos você precisa se dedicar ao máximo, né? À sua escola, às suas atividades, às tarefas. E você tem um podcast que também é uma grande responsabilidade, que é ali o seu trabalho, né? Como que você faz para conciliar o estudo com o podcast e as suas outras atividades?
Agenda. Se não tiver agenda, por exemplo, eu vou dar aqui um breve resumo da minha agenda. Sim. Segunda e quinta, eu tenho Kumon, que é toda tarde. Quarta-feira, antes, aos meus 10 anos, eu tinha programação, que era programação de dev mesmo, de software. E na minha sexta, eu tenho meu curso de inglês, que é o IBEL. E as terça-feiras era sempre livre. Então, a gente reservou esse tempo para podcast, sempre às 17 horas, que era a gravação. Sim. Aí dava tempo do meu pai baixar o vídeo, editar, que antes a gente editava no celular, e para soltar isso quinta-feira, entendeu? Porque é um programa gravado. Sim. Então, meio que se eu não tivesse essa agenda, eu iria, nossa, tem trabalho amanhã, vou ter que fazer isso, mas também tem a apresentação do podcast, eu ia me bolar toda. Você não ia conseguir, né? Não iria conseguir. Todas as tarefas, tudo na sua rotina mesmo, né? E qual que é o maior desafio nessa sua rotina toda? O cansaço, né? Porque, tipo assim... Cansar, no caso, né? Se cansar. Porque tem o podcast, eu tenho outras atividades, não que eu goste. Sim. Não que eu não goste. Pelo contrário, Claro. eu gosto muito de apresentar. Mas só que você tem que decorar as perguntas, tem que pesquisar coisas também sobre o convidado, é importante. Porque aí você pode interagir com ele sobre o tema, sobre o assunto. E é muito importante que você faça isso. Então, meio que eu tenho que conciliar o podcast junto com os estudos, junto com as atividades. Também tem algumas coisas que eu já fiz, por exemplo, eu participei da UBMAP, segunda fase. Então, eu tinha que treinar bastante para a UBMAP. E por isso, eu fiz, mas aí teve que conciliar com o podcast. Eu acho que eu fui bem na UBMAP, mas é importante conciliar os estudos, entendeu? E você já imagina que vai seguir mesmo por essa carreira da comunicação? Ou você está ali experimentando, está aberta também? Porque você só tem 11 anos, né, Letícia? Você acredita que muitas coisas podem acontecer? Ou você acredita mesmo que é da comunicação, que você vai para alguma área da comunicação? Então, eu sempre gostei de apresentar, como eu já havia dito anteriormente, mas eu não pretendo continuar como carreira. Eu gosto muito da programação de tecnologias, então eu estava treinando para ir mais para essa área de TI. Entendi. Tipo, me formar no MIT e tal, que eu acho uma faculdade imensa. Mas, como comunicação, eu gosto muito de fazer como hobby, por exemplo. De falar com as pessoas, que é muito legal, que eu posso saber. Elas são como se fosse um livro, entendeu? Verdade. Dá para saber as histórias delas, entendeu? E sempre nessas histórias traz uma lição. Então, eu não pretendo seguir como apresentadora, mas eu acho muito legal e muito Até porque a comunicação, em todas as áreas, a gente precisa da comunicação, né, Letícia? Exato. Você vai entender ainda mais quando você chegar próximo aí da faculdade, quando você realmente decidir ir por essa área da tecnologia, que a comunicação a gente precisa em todos os momentos, na verdade, em todas as áreas da nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. E que bom que você já é uma pessoa assim, com 11 anos, que tem essa vontade de se comunicar, de conhecer as pessoas. E muitas pessoas que devem estar nos assistindo, até mesmo os adultos, né, crianças, tenham algum tipo de dificuldade na hora de se comunicar. Você, Letícia, o que você poderia dar de dicas neste momento para as pessoas que querem se comunicar melhor, querem conversar melhor, ainda não sabem, né, mais ou menos como vencer? Algumas pessoas são muito tímidas, né? Qual seria uma dica que você poderia dar agora? Então, gente, é importante que você comece e não tenha muita vergonha. Porque quando você começa aos poucos. Você pode começar falando com o espelho, falando com os seus pais, se você for criança, ou também se você for adulto, com os seus amigos, com o travesseiro. Você vai treinando as suas expressões, você também pode gravar vídeos, tipo, treinando. E aí, se o seu HD não der muito, você pode também postar eles pro YouTube e colocar no privado. Que aí você vê do jeito que você está falando, você vê do jeito como você está se portando. E, aos poucos, você vai perdendo a vergonha. Não é, tipo, do nada, ai, meu Deus, eu consegui falar num palco de 100 pessoas. É uma construção. Mas é importante também que você não tenha vergonha. Não deixe a vergonha te vencer quando você for apresentar alguma coisa. Porque vergonha todo mundo tem. Mas só que quando você não deixa essa vergonha te vencer, você consegue fazer um trabalho maravilhoso.
E os seus pais, eles falam que você sempre foi assim na escola, gostou de apresentar, né? Sempre gostou, não tinha muita vergonha? Eles comentam isso com você? Nossa, sim, muito. Então, quando eu era criança, na realidade eu ainda sou criança, Sim, né? exatamente. Então, quando eu era menor, eu já falava bastante, eu era uma criança bem tagarela, para falar a verdade. Porque, por exemplo, a minha mãe me contava que quando eu era menor, quando eu tinha uns 4 anos por aí, eu falava que ela dormia quando eu falava. Então, eu disse, mãe, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela... Sempre gostou de falar muito, então. Nossa, sim. Olha só, Letícia Bento, nós estamos só começando, viu? A nossa entrevista, nosso bate-papo falando um pouco sobre a sua vida, sobre esse empreendedorismo tão jovem, apenas com 11 anos. Mas agora o Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. Se fosse você, não saia daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Nós estamos falando com Letícia Bento. Letícia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que é apresentadora do Kids Talks podcast, empreendedora, inclusive nos bastidores aqui no nosso intervalo, você estava me contando que desde os 6 anos de idade que você já empreende. Como é que foi? Uma loja online? Conta pra gente! Então, gente, quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eu tinha uma loja online chamada Lele Kids. Essa loja era basicamente uma meta para eu comprar uma caixa da LOL que estava fazendo muito sucesso, que era tipo deste tamanho, era R$600 ou 800 na época. E o meu pai, ele veio isso como uma oportunidade de eu empreender. Claro. Então, sempre eu tive muita influência dos meus pais. Então, meio que a gente vendia relógios, a gente vendia microfones e o nosso público era mais para as pessoas da escola, né? E aí a gente vendia, a gente acabou arrecadando dinheiro e conseguimos comprar a caixa da LOL. Foi muito legal. Olha, eu tenho essa caixa guardada até hoje. E depois disso, qual foi esse aprendizado que você conseguiu tirar? Como você sempre fala que os seus pais, o seu pai incentiva bastante você, ele já traz essa questão do financeiro, até para você já ir aprendendo mesmo a economizar, até mesmo a empreender, a ter seu próprio dinheiro. E desde os 6 anos, do que você conseguiu aprender até agora relacionado ao financeiro? Você sabe que você tem X, mas você não pode gastar X, não é mesmo? Sim. Então, falando mais da questão de educação financeira, é importante que você sempre tenha um plano, assim, do que você vai gastar, do que você não vai gastar. Isso daí eu aprendi muito nova, porque se eu gastasse tudo, eu não iria ter mais uma outra recompensa, eu não poderia juntar para comprar alguma coisa que eu iria gostar mais e talvez não só ser o prazer momentâneo, entendeu? Então, esse foi um dos principais aprendizados que eu tive. Nossa, parabéns, viu? Parabéns. Qual que é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai se chama Ney. Ney. Lucinei, mas ele prefere ser chamado de Ney. Pronto, Ney, parabéns, viu? Por desde cedo já ensinar, que a gente sabe muito bem que essa educação financeira é algo muito importante para se levar para a vida toda, né? Isso você vai conseguir ter uma noção daqui a alguns anos, quando você estiver, né, maior, com mais idade, até mesmo quando você sair de casa, você vai conseguir dar mais valor a tudo. Você acha, inclusive, Letícia, que com o podcast você também teve esse aprendizado? O podcast tem 1 ano, né? O podcast é novinho, né? Tem apenas 1 ano. Mas você acredita que essa parte do financeiro, até mesmo as marcações, a sua agenda, é um aprendizado já dessa trajetória de 1 ano do podcast? Sim, e também tem outros aprendizados que eu aprendi no podcast, que foi principalmente o que quase todos os meus convidados falam, que é estude. É importante que você estude, porque aí você consegue conversar sobre o tema, você requer mais do conhecimento, você consegue, expressar o que você está sentindo através de fazendo referências. Então, é muito importante que você estude e também uma outra coisa que eu ouvi é você se adaptar. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar aqui a seleção de Darwin. Aqui. Então, o ser humano, ele acabou se adaptando durante as eras para que ele possa sobreviver. Sim. Não é parecido o que a gente está vivendo, é parecido um pouquinho, mas a gente precisa se adaptar,
porque o tempo muda, as pessoas mudam, as coisas mudam. Então é importante que você consiga se adaptar para que você possa continuar, entendeu? Com certeza. Você já falou aí que costuma estudar as perguntas, estudar o seu entrevistado. E o que mais você costuma fazer antes de entrar ao ar, antes de começar a gravar? Qual que é a sua rotina de preparação para receber ali aquele entrevistado? Você já comentou também em off que você costuma beber bastante água. Tem mais alguma coisa que você costuma fazer? Então, antes do convidado chegar, eu meio que como um pouquinho. Porque eu sou um pouquinho preparada. Tá Não tem preparadíssima. como. Então, meio que assim, às vezes, quando você fica sem comida, você fica irritado, entendeu? Verdade. Então, muda o humor, né, Muda Letícia? o humor. Então, quando eu estou assim com comida, eu fico, ai meu Deus, oi, tudo bem? Como é que você tá? Entendeu? Aí eu não fico com a aparência irritada. Claro. Então, é importante que eu coma, a gente relaxa, eu ouço música, eu sou muito ligada à música. Ah, que legal. Então a música meio que já te ajuda também a entrar ali no ritmo da entrevista, a receber também aquele entrevistado especial, porque a gente sabe que, né, nós apresentadoras, né, hoje agora a Letícia Bento está aqui comigo, mas ela está sendo entrevistada. Mas você também é apresentadora e a gente sabe que você precisa estar numa vibe para receber aquele entrevistado. Precisa estar no momento. No momento. Isso é muito importante, né, Letícia? A gente sabe que as pessoas se preparam para dar entrevista, as mulheres vão ao salão, né, na maquiagem. Então, quando chegam ali para dar entrevista, tanto no podcast como em TV, em todos os tipos de entrevista, as pessoas costumam sim se preparar. E nada melhor do que você finalizar uma entrevista e o entrevistado tá ali sorrindo, né? É o melhor retorno, Letícia. É uma das principais recompensas. Com certeza. Agora sim, me conta. Ninguém vai saber, tá no off, tá? Ninguém vai ficar sabendo. Você já passou algum perrengue durante a entrevista que você precisou improvisar, fazer alguma coisa? Nossa, sim. Teve um entrevistado que ele é o presidente da Eletros. A gente teve que refazer a entrevista dele, sabe quantas vezes? 3 vezes. A primeira vez ele estava em Brasília, ele estava no aeroporto, a gente estava fazendo a entrevista online no estúdio e meio que acabou não gravando a tela, só gravou o áudio. Eita. Segunda vez foi em São Paulo, acabou acontecendo o mesmo problema, mas só que dessa vez eu já estava em casa. Aí na terceira vez eu fui gravar de novo, mas só que em casa eu já estava cansada, mas a gente fez a entrevista. Então, meio que essa entrevista que eu estava em casa, a gente fez pelo Meet, se eu não me engano, ou pelo Zoom. E a gente acabou gravando o print, dessa vez foi tudo certo, aleluia. Ai, que bom, né? E foi para o ar essa entrevista. Olha, que legal. Mas deu perrengue, viu? Imagino. Agora, Letícia, desde os 6 anos, como você já contou aqui pra gente, que você vem empreendendo, teve a sua primeira loja online com o objetivo de comprar aí algo que você almejava muito, né? Incentivada pelos seus pais. Na sua visão, agora que você tem 11 anos, qual que é a importância do empreendedorismo desde jovem, desde pequeno mesmo? Então, gente, a gente precisa do tempo, porque o tempo é um dos maiores ativos que a gente tem. Então, se a gente é novo, a gente tem mais tempo. Então, se a gente aprender essas coisas, por exemplo, qual é o nosso público-alvo, qual é o nosso diferencial, como é que eu vou aprender isso, como é que eu vou aprender aquilo, quando você é criança, você tem uma certa vantagem de quem vai aprender tudo isso quando é adulto. Então, quando isso é cultivado na infância, você já tem uma base para quando você for empreender quando você é adulto. Com certeza. Nossa, eu tô sem palavras, viu? Sem palavras, Letícia Bento. Olha só, a gente tá chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu quero saber sobre os novos projetos, Letícia. O que a gente pode esperar, né, do podcast? Fala um pouquinho mais aí. Minha mãe e meu pai estão esboçando uma ideia de um livro, tá?
mas só que ainda não tem nada confirmado. Provavelmente o lançamento vai ser ano que vem. Eu não tenho muitas informações, mas eu sei que o livro vai falar um pouquinho sobre minha história, sobre minha vivência, mas eu juro pra vocês que quando tiver mais informações eu conto, tá bom? Eu vou cobrar, viu? Vou deixar tá anotado aqui. Agora, para quem estiver nos assistindo, ainda não conhecia o seu podcast, aproveita esse espaço e convida todo mundo ali na câmera 6, ó, para assistir o seu podcast. Chama também para o seu Instagram, o Instagram do podcast, fica à vontade aí. Então, gente, vejam lá o Kids Talks Podcast. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Os arrobas são Kids Talks somente no Instagram e também no YouTube. Vocês podem ver lá conteúdo sobre empreendedorismo, educação, negócios, ciências e artes. E tenho certeza que todos vocês vão amar o conteúdo de lá. Com certeza, Letícia Bento, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejo muito sucesso para você, para o podcast, que só tem um ano aí, né? Desejo muito sucesso para você. E qualquer coisa, viu? Nós estamos aqui, pode contar com a Band Amazonas. Obrigada, viu? Um prazer participar aqui. Então é isso, Amazonas Acontece e vai ficando por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Quero te convidar também, Letícia Bento já falou aqui sobre o canal dela, sobre o Instagram dela, mas eu quero te convidar também a acessar o meu Instagram, Kelly Abreu _. Por lá você vai acompanhar os bastidores, a gente pode também fazer trocas de conversas e interação. E quero te pedir também, se você gostou da nossa entrevista, né, Letícia? Vamos reforçar aqui, é só acessar o canal do YouTube, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, que eu vou ficar de olho lá também para responder você e a Letícia também, né, Letícia? Gente, não se esqueçam de comentar. Comenta, tá? Se inscreve, dá o like, né, Letícia? Dá o like, tem que dar o like e compartilhar também. É isso mesmo. Para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar sábado que vem com mais um entrevistado especial aqui no Amazonas Acontece. Tchau, tchau.